Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha aqui no plenário, também através dos canais de comunicação dessa casa. Hoje eu gostaria de falar aqui, especialmente das minhas duas profissões, como advogado e como professor. Mas eu queria fazer um destaque só, antes disso, e eu preciso fazer um destaque, porque ontem nós tivemos, primeiro, a questão da fala do Tiago, porque o Tiago trouxe aqui a questão do bueiro inteligente. Um projeto muito interessante, foi trazido na fala de outros professores, de outros vereadores. O vereador Ito trouxe esse assunto ano passado, o Zeca também, eu tentei reuniões com o poder público, a gente encaminhou, na verdade, para que o poder público pense nisso. E dizer ao Tiago que muitas vezes, quando a gente traz os temas de meio ambiente, a gente é até debochado, porque parece que é uma preocupação inócua, e não é, porque é muito importante a gente trabalhar com as novas gerações e trabalharmos a conscientização. Levantei, presido nessa casa a Comissão do Meio Ambiente, levantei aqui pequenas alterações de um copinho plástico por caneca no nosso gabinete, as questões que a gente vem lutando, como essa campanha, eu aproveito que a casa está repleta de professores que puderem, tiverem interesse de me ajudar, para a gente, na verdade, divulgar aqui a importância de não utilizar um canudo plástico e os impactos ambientais que isso tem. São assuntos sérios, assuntos do século XXI, que tem que ser debatidos, sim, com a sociedade, que a gente tem que conscientizar, porque com as mudanças de hábitos de cada um de nós, a gente pode construir um mundo mais sustentável. Em relação aqui às minhas profissões, eu quero primeiro falar da questão da eleição da OAB. Nós tivemos ontem a eleição da OAB e eu brinco, presidente, que na verdade eu quebrei aqui uma situação, porque no ano de 2018 eu estava me sentindo meio que um Mick Jagger na política, tudo que eu apoio declaradamente perde. Mas ontem, conseguimos aí, declarei, já tivemos a vitória, na verdade, da chapa e da executiva, que teve aqui o Guilherme como vice-presidente, apresentando aqui a casa. Então, quero fazer esse registro público, parabenizar a presidente Maria Terezinha, parabenizar o vice Guilherme, a secretária Denise e Alessandra, o secretário adjunto Marcelo e também o tesoureiro Daniel, dizer que foi um dia muito importante essas eleições na OAB para a OAB blumenauense e catarinense, dizer a importância que a advocacia tem, não só na realização da questão da justiça, mas a participação constante da OAB de Blumenau nessa casa, nas discussões. E fazer um registro muito especial ao então presidente Romualdo, que durante o ano aqui, durante a nossa gestão, vem acompanhando e vem estar sempre presente aqui, participando dos debates, e eu acho que merece esse nosso registro, a parabenização pelo trabalho que fez e pela sucessão aqui, e desejo à minha amiga pessoal, Maria Terezinha, uma ótima condução dos trabalhos, também com todo o grupo que foi eleito dos conselheiros ontem, e eu tenho certeza que isso acontecerá. Em relação aos professores, vamos lá. Quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu sou professor, e desde que entrei em sala de aula, eu nunca parei de lecionar. Ontem lecionei, de manhã e à noite, e leciono em sala de aula. Tenho uma clareza que as minhas profissões são professor de um lado e advogado do outro. Hoje, ocupo por um tempo, aqui, minha participação pública, na vida pública, através de mandato eleitoral, é algo incerto, é algo que a gente trabalha para continuar, mas é uma definição das pessoas. Mas sou professor e quero, sim, sempre, enquanto tiver condições, estar em sala de aula. Quando essa discussão entrou na casa, na terça-feira, na CCJ, eu e o vereador Adriano Pereira, nós pedimos, na verdade, que não fosse feita a votação na questão da terça-feira, e quero deixar uma coisa bem clara, porque sou do partido do prefeito, e fiz um pedido junto com a diretora Lara, minha amiga que está aqui, interlocutamos junto ao presidente Almir, para que os diretores viessem na casa e se pronunciassem como fizeram, na verdade, nessa tarde aqui. Isso é muito importante porque eu acho o seguinte, a gente não pode fazer as discussões em cima de populismo. A gente tem que fazer as discussões pautadas de forma democrática, escutando. Vivemos tempos difíceis, que às vezes medidas administrativas difíceis têm que ser tomadas, mas isso não pode ser feito goela abaixo. Isso tem que ser feito, na verdade, dialogando com a população. E falei ontem, inclusive, porque faço política com muita fidelidade e coerência, falei, inclusive, na prefeitura, meu posicionamento acerca desse assunto, e dizendo que acho que, se tem dificuldades, se tem que fazer definições, que tenha uma posição mais clara em relação à questão do prefeito, e até expondo à população as dificuldades que tem. Acho que são debates que são necessários, mas não pode entrar numa terça, não pode, na verdade, colocar uma votação aqui, goela abaixo, e querer, na verdade, aprovar essa situação. E se não tivéssemos feito, vereador Adriano, essa intervenção desse assunto, talvez, muito provavelmente, esse assunto teria sido aprovado aqui na terça-feira. Então, fazer esse registro e a importância disso, e já aproveito, presidente, para conceder uma parte para o vereador Adriano Pereira. Vamos ouvir, então, com autorização. Vereador Bruno, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e aqui testemunhar, de fato, o que ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça, da qual faço parte, e, de fato, foi essa fala que ocorreu, foi essa
a nossa intenção naquele momento, e que bom que naquela ocasião a gente conseguiu tirar de pauta na CCJ a questão do projeto, que chegou sim em regime de urgência, né? E obviamente que hoje, com a decisão do governo, e aqui também colocada pelo líder, de não colocar regime urgentíssimo, não está aqui sendo colocado em votação. Mas foi fundamental a nossa ação, a nossa atitude, nosso posicionamento lá na CCJ, na última terça-feira, com relação a esse projeto. Infelizmente, como aqui já foi mencionado por outros vereadores, né, inclusive pelo vereador Alba, hoje aqui, essa questão dos projetos chegarem aqui em regime de urgência, muitas bombas chegarem nesta casa em regime de urgência, né, em tempo que nem sequer nós, vereadores, conseguimos analisar, é um absurdo. E o recado nosso é para o Executivo, para o prefeito da cidade, para que não faça mais isso em futuros e novos projetos. E vou apresentar o requerimento para discutir esse assunto nesta casa. Muito obrigado, vereador Bruno. Para concluir o vosso pronunciamento, também em função das partes, vou lhe conceder mais 3 minutos. Perfeito. E quero deixar muito claro aqui, vereador Adriano, quando entrei na questão da vida pública, sempre disse o seguinte: faço parte da questão do governo enquanto acredito nas situações, mas não faço a situação pela situação, nem a oposição pela oposição. As minhas convicções, os meus pensamentos, eles não se encerram com uma assinatura numa ficha partidária, e se for necessário mudar, que se mude. Então, quero deixar uma coisa clara: precisa fazer discussão com muita calma em relação a esses assuntos. Mas eu vejo, e eu quero já entrar aqui no assunto também do FGTS dos servidores, e entrar na seguinte situação, que eu acho que mais do que questão legal, e eu sei que, do ponto de vista jurídico, há possibilidades, há outros municípios fazendo essa situação, eu acho que a questão aqui não é legal, a questão aqui é de prioridade política. Acho que a gente pode pensar sim, e teria que ser pensado nesse impacto que é colocado em relação aos gastos, mas que eu acho que pode ser, como foi apresentado nessa casa hoje à tarde. Inclusive, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de mandar requerimento para a Prefeitura em relação aqui aos cargos comissionados que ganham situações a mais. Isso aqui é grave, foi uma denúncia, foi colocada aqui, eu acho que a gente tem que mandar requerimento nessa casa para pedir as respostas, mas vejo, sobretudo, que em relação a essa situação é uma questão de prioridade. Então, vai se tirar dos professores que estão lá com a questão do FGTS, por que não se corta de verba publicitária? Por que não se corta de outras questões e faz uma limpeza em relação a algumas situações? Eu acho que a gente tem que ter essa clareza aqui em cima disso e precisamos ter essa postura. E foi o que eu anunciei ontem em relação à questão de prefeitura. Então, já antecipo dizer que, independentemente das questões partidárias, sou professor, quero continuar sendo professor sempre, quero sempre, e não vou sair daqui dessa vida pública com este peso de ter feito um voto do qual eu não concordo. Então, já antecipo a minha posição, sei dos efeitos e dos custos e de preços que pago por isso, mas tomo essa decisão aqui e peço, sobretudo, à administração pública que pense com carinho no estudo em outras áreas, porque a questão aqui não é uma questão legal, não é uma questão do jurídico, é uma questão de prioridade política e tem que ser debatido isso aqui com muito respeito em relação aos professores, porque todo mundo gosta de dizer que a educação é um caminho de transformação do mundo e da sociedade, de fato é, mas isso não pode ser apenas um discurso eleitoral. Isso tem que ser uma atitude, na verdade, no dia a dia, nas decisões que a gente tem na administração pública. É isso que a gente precisa deixar. Eu tinha outros temas para falar, presidente, mas como vou precisar de mais tempo para abordar aqui, em relação às questões de inovação, que é uma pauta que a gente lida, e algumas manifestações que estão tendo contra o Centro de Inovação, mas eu vou deixar para a semana que vem, e vou reforçar o meu pedido, sobretudo, que a gente tenha discussões nessa casa, e venho batendo muito, com mais transparência, vereador Caminha, discussões aqui que não venham goela abaixo, requerimentos que sejam respondidos, existem respostas que estão sendo dadas e precisam ser escutadas. Fazer parte de algo, digo, existe, repito aqui, existe uma diferença entre ser base aliada e ser base escrava. A gente precisa das contribuições. E estou dizendo aqui, com absoluta sinceridade, que não me parece viável, não me parece correto fazer essa retirada em relação à educação. Acho que tem outras áreas, outras pastas, outras questões de cargo que têm que ser discutidas e que têm que ser retiradas no lugar da educação. Porque tirar dinheiro da educação, a gente tem que entender que a educação não é gasto, que a educação é investimento, porque é um investimento que transforma a sociedade melhor. Esse é meu pensamento e posicionamento. Obrigado.